Olá, meus amigos, eu sou o pastor Roberto Silva do RET, Restauração, Edificação Cristã Riné. Queridos, alguns mensageiros, pregadores, estudiosos, muitos vinculam a escatologia, a volta de Jesus, a apenas 2 ou 3 livros da palavra, são Daniel, Joel e também Apocalipse. Mas, na verdade, a partir do momento que o nome do Senhor é apresentado ou figuramente ou diretamente, a escatologia já está presente, a volta já está presente. Lá em Isaías, Deus fala, eu, o Aleph, eu, o Tev. Lá em Apocalipse, Jesus diz, eu, o Aleph, eu, o Tev. Eu sou a palavra, eu sou a lei. Ele resume tudo em si mesmo. Mas antes desses fatos serem narrados, nós observamos uma coisa muito interessante. A escatologia está inserida em basicamente todos os livros da Bíblia ou da Palavra de Deus. Isaías fala assim de uma forma muito séria. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal e que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Vimos aqui a retratação da inversão de valores. Vimos aqui a retratação da destruição de princípios éticos e morais que deveriam reger a família e a sociedade, agora sendo transformados. Hoje, nós vimos autoridades, nós vimos políticos tentando descriminalizar tanto a pedofilia como também o estupro, dizendo que a pedofilia é uma forma já de preparar a criança para a sexualidade e também que o abuso sexual está implícito na formação. Queridos, é a desconstrução do valor, é transformando o mal em bem, é tentando destruir a nossa sociedade, a nossa família, chamando aquilo de bem. Nós vimos hoje, grande parte das faculdades, elas já não ensinam mais aquelas disciplinas que deveriam ensinar. O indivíduo entra para fazer um determinado curso, para sair de lá formado com um determinado nível, uma determinada profissão, e ali ele começa a ouvir a respeito de ideologias políticas, de princípios políticos, de princípios e valores negativos, e aquilo que ele precisa ouvir, que poderia levar a ele uma formação educacional e profissional correta, ele não ouve porque os valores estão invertidos, estão transformando o bem em mal, tirando a cultura, tirando o ensinamento, a boa formação e introduzindo ideologias negativas. Eu quero que você pense muito sobre isso. Hoje estão tentando aprovar o incesto, quer dizer, o pai hoje pode abusar da filha, o irmão pode abusar da irmã, daqui a pouco o filho pode deitar com a mãe, enfim, são coisas que Isaías predisse que estaria acontecendo e essas pessoas se intitulam sábias. Essas pessoas se intitulam inteligentes, essas pessoas se autodenominam mestres e eles, por estarem na mídia, por terem uma projeção de forma, às vezes, nacional, eles são acreditados e reverenciados como mestres e pessoas que, às vezes, nem mesmo falar, eles falam direito. O mal, ele está
tomando o lugar do bem. O respeito está perdendo lugar para a anarquia. Antes nós olhávamos para os professores com respeito e com honra. Hoje eles são meros instrumentos da estupidez do ser humano. Antes nós olhávamos para um policial e nós tínhamos respeito do policial e não nem propriamente medo. Hoje o policial ele está se tornando bandido e a criminalidade está se tornando honrosa. Hoje o policial ele pode ser assassinado e as pessoas aplaudirão o bandido, mas se o policial no exercício da sua função ele elimina o bandido, a imprensa, a mídia cai sobre ele, que foi preparado para defender a nação, e agora por ele matar o militante do crime ele será condenado, ele se torna bandido. São valores invertidos. A polícia militar, a polícia civil, as forças armadas, elas foram formadas para defender a nação em todos os sentidos. As polícias para defender o povo de uma forma comum, as forças armadas para defender a nação num conjunto. Então, essas autoridades, a sociedade estão transformando-as em bandidos. É incrível. Isso já estava escrito, Isaías disse isso. E nós precisamos ficar atentos a isso. Nós precisamos lutar para que esses valores não sejam invertidos, que a polícia seja respeitada, que a justiça seja respeitada, que os professores sejam respeitados, as autoridades sejam respeitadas, a família seja respeitada, as crianças sejam respeitadas, as mulheres sejam respeitadas e até mesmo aqueles que têm preferências diferentes também sejam respeitados. Nós não podemos hoje inverter valores. Nós não podemos hoje tirar o que é certo e falar isso agora é errado. Estão tentando tirar a palavra de Deus e impedir os cristãos de realizarem a sua prática de fé e os religiosos de um modo geral. E eles acham isso normal e acham isso inteligente. Ontem mesmo eu vi um jovem humorista defendendo a ideia de que existe um gênio que é humorista, que é ator, que é aquilo outro e que não é respeitado. Na verdade, o que não é respeitado hoje é a sociedade, a cultura, a intelectualidade. Ela está sendo trocada por meros pensadores que não sabem nem definir exatamente o que é história e o que é história. Chamo a sua atenção. O apocalipse está acontecendo já. Os valores estão invertidos já. E nós precisamos levantar a nossa voz para defender os nossos valores. Não só com palavras ou com protestantismo, mas defender com o nosso testemunho, com a nossa prática de vivência, usando a palavra de Deus como referência e o nosso testemunho como um despertamento de que nós não vivemos por palavra, mas vivemos a palavra. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.